Boa tarde, galerinha. Bora lá para mais um dia, né? Mais um dia aí de decisões, né? Hoje tem como é que o Ângelo fala, tem grito de campeão, tem taça levantada, né? Tem final aí da Copa Itália que a gente vai acompanhar com vocês e olha, não tem final, mas tem jogos muito decisivos aí na Copa Libertadores também, né? É isso, Mari. Tem grito de campeão, tem volta olímpica, tem faixa no peito e teremos também taça no armário, né? De quem? Essa é a pergunta que não quer calar. Hoje tem final às 4 da tarde, horário de Brasília, galera. 20 horas, horas portuguesas. Estaremos com vocês aqui na Academia das Apostas Brasil, Copa Itália. Estaremos acompanhando juntos e espero que vocês colhem conosco aqui em busca do green, em busca do lucro, nessa que vai ser a partida derradeira da Copa Itália 2024-2025, a edição de número 78 da Manifestazione Calcistica, como dizem os nossos irmãos italianos, Mari. E olha, tem muita coisa em jogo. Primeiro de tudo, na Copa Itália, o campeão garante vaga para a Liga Europa. Então, ou Milan ou Bolonha garantirão hoje calendário continental, calendário europeu, e é por isso que a gente escolheu essa partida para abrir o nosso dia, para depois embalar já, né, para sequência de jogos importantes na América do Sul com Libertadores e com Sul-Americana. A gente também terá outros jogos importantes na Europa no dia de hoje, mas esse acaba se sobressaindo, chama mais atenção justamente por ser uma final. Final em jogo único e em campo neutro. Então, Mário, eu sei que a galera vai abrir ali, por exemplo, no nosso site, academiadasapostasbrasil.com, vai lá nos jogos de hoje, nos jogos do dia, vai ter lá Milan e Bolonha, naturalmente. Alguém tinha que vir por primeiro aí na apresentação do jogo. Alguns sites, inclusive, apontam como Bolonha e Milan. E é isso mesmo, porque não há um claro mandante. Então, cuidem, galera. Se forem estudar, mas o Milan em casa, o Milan fora, o Bolonha em casa, o Bolonha fora, lembrem que aqui se trata, acima de tudo, de uma final em campo neutro, uma final que acontece no Estádio Olímpico de Roma, como tradicionalmente acontece na Copa Itália. Bom, eu falava que serve para os dois times tentarem garantir a vaga na Liga Europa, porque pelo campeonato italiano hoje, esses times não teriam vaga. Curiosamente, eles se enfrentaram na sexta-feira, né, Mari? A gente estava ao vivo aqui. O Milan ganhou por 3-1 do Bolonha no San Siro, aí sim, no estádio do Milan. E com essa vitória do Milan contra o Bolonha e os resultados paralelos da rodada do italiano, 36ª rodada que terminou na segunda-feira, a antepenúltima, o Bolonha parou nos 62 pontos e é sétimo, e o Milan foi para 60 pontos e é o oitavo colocado. Na Itália, nesse momento, o campeonato italiano, o Calcio da Série A, dá 4 vagas diretas para a fase de Liga da Liga dos Campeões. E a Juventus, que está em quarto, tem 64 pontos, 2 a mais que o Bolonha, 4 a mais que o Milan. O quinto lugar, que hoje é da Lazio, também tem 64 pontos, 2 a mais que o Bolonha, 4 a mais que o Milan, leva para a Liga Europa, ou seja, o quinto lugar tem a mesma importância desse título em termos de vaga. E a sexta colocada, a Roma, que tem 63 pontos no campeonato, 1 a mais que o Bolonha, 3 a mais que o Milan, teria vaga para a Liga Conferência. Como o Bolonha e Milan não possuem qualquer garantia, dependerão não só de si, mas também dos confrontos dos seus adversários na sequência do campeonato italiano. Lembrando que o Milan pega a Roma fora de casa e o Monza em casa nas últimas 2 partidas. O Monza já rebaixado, mas a Roma vai ser num confronto direto. Se o Milan perder essa partida,
já termina qualquer possibilidade de se classificar e mesmo um empate poderá eliminar o Milan dependendo dos resultados paralelos. O Bolonha tem a Fiorentina fora de casa e tem o Genoa em casa. A Fiorentina, pelo menos, poderá estar jogando aí o seu último suspiro de qualquer possibilidade de Copa Europeia. O Genoa já estará de férias. Mas como essas equipes dependerão obrigatoriamente de resultados paralelos, vale muito essa Copa Itália já para garantir uma Liga Europa. Aí alguém pode perguntar, tá, mas e se pela combinação de resultados depois um dos dois ainda terminar no quarto lugar, principalmente o Bolonha, né? Que com esses 2 pontos a mais que tem em relação ao Milan é muita coisa, o Bolonha matematicamente até tem uma chance maior de terminar em quarto. Bom, é como no Brasil, né, galera? Que a gente não tá muito acostumado com isso em se tratando de uma Copa da vaga para uma competição secundária, que é a nossa Copa do Brasil da vaga para Libertadores, mas vale sempre a vaga mais importante. Eu vou mudar um pouquinho o cenário no Brasil. Seria como um time terminar na zona da Sul-Americana no Brasileiro, mas ganhar a Copa do Brasil, que dá vaga para Libertadores. Com qual vaga ele fica? Ele fica com a vaga da Libertadores. Então o Bolonha, mesmo campeão da Copa Itália, se ele terminar ainda em quarto o campeonato italiano, ele terá vaga para a Liga dos Campeões. Mas essa vaga é muito complicada agora, tem que tirar 2 pontos, tem que passar 3 times em 2 rodadas, é muito difícil. Por isso, a importância dessa conquista de Copa Itália, Mari, ao longo de toda a história, a equipe do Bolonha ganhou 2 vezes, e a última vez, Mari, 1974. 74, galera. Já são 50 anos de fila esperando por esse momento. Um time tão tradicional de 115 anos de história. O último título nacional do Bolonha em competições de elite foi a Copa Itália de 73, 74. De lá para cá, o time só ganhou na Itália divisões inferiores, ganhou a Série C de 94, 95 e a Série B de 95, 96. De lá para cá, ganhou uma Copa Intertoto da UEFA em 98 e desde então, Mari, desde 98 são 27 anos sem um título. Tem torcedor aí que já fez até uma nova geração de torcedores do Bolonha, né, Mari? Já é papai, já é mamãe e não viu o Bolonha ganhar um título. Então, será, galera? Será que dessa vez nós teremos uma geração toda, ou gerações de torcedores do Bolonha vendo o time conquistar um título? Lembrando que a Copa Intertoto ela poderia ser mais ou menos comparada com a Liga Conferência, porque ela era disputada por equipes que não se classificavam nem para a Liga dos Campeões e nem para a antiga Copa da UEFA, né, que hoje é a Liga Europa. Ela foi disputada de 95 e foi até 2008. E o Bolonha ganhou, o que seria equivalente a uma Liga Conferência, embora a UEFA não reconheça o Bolonha como campeão de Liga Conferência, sim como Copa Intertoto, porque os critérios de classificação eram um pouco diferentes. Mas enfim, galera, é o Bolonha atrás de um terceiro título de Copa Itália que não vem há 50 anos e um título nacional, né, que não vem há 50, mais precisamente 51 anos. E aí alguém vai pensar, bom, todo mundo sabe que o Milan é mais tradicional. Galera que nos acompanha aqui no Match Odds da Academia viu o Milan ser um dos grandes do mundo, sempre candidato à Liga dos Campeões. A gente viu o Ronaldinho no Milan, Kaká ser melhor do mundo pelo Milan. A gente viu o Milan muitas vezes campeão italiano e acho que todos que estão no Match Odds aqui viram pelo menos o Milan, creio eu, 2 vezes campeão da Liga dos Campeões. A última vez foi em 2006, 2007, tinha sido 2002, 2003. No italiano, o time ganhou a última vez 21, 22, o título pela 19ª vez. A equipe foi campeã da Supercopa Itália 2024 e a gente acompanhou essa história aqui na academia porque o título foi decidido desse ano em janeiro, né? Foi decidido em 2025, mas conta o título como 2024. Mas, Mari, olha só que loucura.
A Copa Itália, o Milan não ganha desde 2002, 2003. De lá para cá ele foi até campeão mundial, campeão da Champions, ganhou italiano 3 vezes, mas a Copa Itália o Milan simplesmente não consegue mais vencer desde 2003. Então, tem jejum dos dois lados. Claro que o do Bolonha é muito maior. Eu não tenho dúvidas que o dia hoje será muito mais inesquecível pro torcedor do Bolonha, se o Bolonha for campeão, do que pro torcedor do Milan. Mas incomoda, Mari. Pra tradição do Milan, pra grandeza do Milan, ver o time nessa condição de não ganhar uma Copa Itália há 22 anos. Tanto é que o Milan, ele é só pentacampeão. Claro que é muita coisa, mas para um time que é 19 vezes campeão italiano, para um time que tem, inclusive, 7 Liga dos Campeões, vocês imaginem que o Milan ganhou mais a Champions do que a Copa Itália em sua história. E hoje, se o Milan for campeão, ele será hexa, portanto, será 6 vezes campeão e igualará em número de títulos a Fiorentina e o Napoli, sendo que a Lazio tem 7, a principal rival do Milan, a Inter, tem 9 títulos igual a Roma e a Juventus maior campeã e ainda atual campeã até o dia de hoje tem 15 títulos. Então, eu acho que vai ser um título muito simbólico para as duas equipes, Mari. Para o Milan pode ser um segundo título na temporada para afirmar assim que tá voltando a ser grande. Ainda que dificilmente o time conquistará a vaga para Champions, a chance pode acabar no fim de semana com uma combinação de resultados bem simples, né? Basta a Juventus vencer, ou a Lazio vencer, ou o Milan não conseguir uma vitória, mas pelo menos uma classificação para a Liga Europa como campeão da Copa Itália já pode servir de alento de novo para o torcedor rossonero. Por isso, Mari, esse jogo tão importante do Estádio Olímpico de Roma, 4 da tarde, horário de Brasília, o Vincenzo Italiano, técnico do Bolonha, não conta com Dani Doye, Emil Holm, Jens Odgar e Stanis Pedrola. Martin Ehrlich é dúvida para a partida, provável escalação do Bolonha tem Skorupski, Calabria, Belkema, Lucumi e Miranda. Tem também Aibischer, Freuler, Fabian, Orsolini, Cambiaghi, com Santiago Castro no comando do ataque. Eu vou destacar o Santiago Castro por uma coisa muito importante. Esse atacante argentino, ele fez 2 gols e deu 3 assistências em 2 jogos de Copa Itália, mas esses 2 jogos, somados os minutos, dá pouco mais de uma atuação. Ele tem 102 minutos em campo na Copa Itália, Mari, e fez esse estrago todo. Então, ele deve ser titular, tem sido o talismã. Se o Bolonha conquistar o título, não tenho dúvidas que ele será o símbolo. Ele fez um gol na vitória contra a Atalanta em Bérgamo por 1-0, e contra o Monza ele destruiu num 4-0, ele deu 3 assistências e fez um gol. Então, Santiago Castro é quem recebe hoje o nosso destaque no Match Odds, tem sido o amuleto do Bolonha na Copa Itália. A Copa tem muito disso, né, dessas místicas, do jogador que é o herói improvável e por aí vai. E do Milan, Mari, o Sérgio Conceição não tem o Warren Bondo, Emerson Royal, Ricardo Sotil e Yusuf Fofana. Fikayo Tomori é dúvida, mas deve jogar pela importância do jogo. Provável Milan tem Mick Manhã, Fikayo Tomori, Mateu Gabiga e Pavlovic, Jimenez, Loftus-Cheek, Reinders e Theo Hernandes, Pulisic, Rafael Leão e Santiago Jimenez. Como eu destaquei o ataque de um lado, eu vou destacar a defesa do outro, Mari. Até porque, reza a lenda, são boas defesas que ganham títulos. O Mick Manhã jogou 3 jogos da Copa Itália, 3 jogos por inteiro, tomou só 2 gols, é importante que se diga, e por isso ele desponta aqui como um cara que vai ter esse duelo importante diante da equipe do Bolonha para tentar segurar o melhor resultado possível para o time do Milan. Vamos ver se o Santiago Castro vai se criar nesse duelo individual como o Mick Manhã, que portanto recebe o nosso destaque do lado do Milan. Inclusive, se a gente botar aí no histórico de gols sofridos por atuação na Copa Itália, Mari, Mick Manhã é o goleiro menos vazado,
como ele tomou 2 gols em 3 jogos, arredondando dá uma média aí de 0,7 gol sofrido por partida e por isso é o goleiro menos vazado, goleiro que fez mais defesas, média de 5,3 defesas realizadas por partida. Só para ter uma ideia, o segundo colocado em número de defesas por jogo é o Jacopo Seguetti, que fez só 4 defesas por partida, goleiro do Empoli. Então, destaque para o atacante do Bolonha, Santiago Castro, e para o goleiro do Milan, Miki Manhã, um duelo individual que promete muito para hoje. Mas e as prévias? Como apostar nesse jogo? Lá no nosso site academiadasapostasbrasil.com, Mari, recomendação foi de ambos marcam. Odds 1,86 na Bet365, até porque é aquela coisa, né, galera? Nós temos para essa partida aquele cenário em que um gol deve chamar outro, é jogo único, matar ou morrer. Quem sair perdendo vai ter que se jogar de todas as formas para tentar buscar a reação e não deixar escapar esse título. Fica o destaque, fica o convite, 4 da tarde, horário de Brasília, 20 horas, horas portuguesas, estaremos com vocês. Nós teremos outras diversas partidas acontecendo na Europa na tarde brasileira, noite europeia, Mari. Quero destacar, por exemplo, que no campeonato francês nós teremos um jogo de play-off de quartas de final disputando acesso. Dunkerque e Guingamp se enfrentarão, Mari, nessa partida às 13h30 da tarde do horário de Brasília. Por quê? Porque o Dunkerque foi o 4º colocado e o Guingamp o 5º da segunda divisão. É como se fosse uma fase de quartas de final, mas com um jogo só, né? Só com esse confronto. Quem passar do duelo entre eles enfrenta depois o Metz, que foi o 3º colocado da segunda divisão, para depois definir quem vai enfrentar o antepenúltimo da primeira divisão do campeonato francês, que nesse caso, né, na tabela de classificação atualmente é o Le Havre, ainda pode mudar na última rodada. Então atenção para esse duelo também, muito importante. O sonho do título continua para um, termina para outro hoje na França com esse playoff, 2 times da segunda divisão se enfrentando. E eu também quero falar, Mari, da Copa não, mas eu quero falar do Campeonato Espanhol de La Liga. Tem 3 jogos, 2 da tarde, Alavés e Valência. É jogo importantíssimo na luta contra o rebaixamento. O Valência ainda briga por Liga Conferência. Vila Real e Leganés. Vila Real briga por Champions. Em quinto ele teria a vaga para a Liga dos Campeões. O Leganés tem a chance de passar o Alavés e sair do rebaixamento, claro, desde que o Alavés não vença o Valência. E tem Real Madrid-Mallorca. E atenção, galera, esse pode ser o jogo do título. Não pro Real Madrid, mas sim pro Barcelona, Mari. 7 pontos a diferença. Então vale lembrar, se o Real Madrid for derrotado dessa partida, o Real Madrid dá o título pro Barcelona, porque tá 7 pontos atrás. E se empatar, também dá o título pro Barcelona. Por quê? Porque o critério de desempate na Espanha é confronto direto. Real Madrid, vocês acompanharam conosco, perdeu todas pro Barcelona na temporada, perdeu as 2 em La Liga. Se o Real Madrid empatar hoje, mesmo que o Barcelona perca as 3 partidas que faltam e o Real Madrid ganhar depois as últimas 2, eles empatam em pontos e o Barcelona ganha no confronto direto. Ou seja, a única combinação possível, Mari, para o Barcelona perder esse título, que vamos combinar, até o Real Madrid já jogou a toalha depois do fim de semana, é o Real Madrid ganhar todas e o Barcelona perder todas. Se o Real Madrid ganhar hoje, a festa do título pode ficar para o jogo de amanhã, quinta-feira, quando o Barcelona visita o Espanhol. Então, cuidado com essa partida. Não sei se o Real Madrid terá lá um grande empenho. O Mallorca não tá de férias, não tá de bobeira. Tem a mesma pontuação do Rayo Vallecano na briga pelo 8º lugar, que leva para a Liga Conferência. Então tomem cuidado aí com essa partida. É jogo das 4h30 da tarde, horário de Brasília. A gente vai estar até monitorando, porque eu sei que quando o Real Madrid joga, sempre tem muita gente que se emociona, vai pela camisa, galera se empolga com o Vini e tal, mas
tomem esse cuidado, viu, galera? Inclusive, vale dizer, né, que o Vini fica de fora desse jogo por lesão no tornozelo, Rodrigo com lesão na coxa, o Éder Militão já está fora há muito tempo e por isso espera-se hoje Endrick e Mbappé como titulares do Real Madrid, galera. Repito, só a vitória do Real Madrid é que pelo menos sustenta matematicamente a briga pelo título até o jogo do Barcelona amanhã. Certo? Agora vamos, Mari, pro grande momento da noite, né? Só quero dizer que esse jogo do Real Madrid, o over 2.5 gols na Bet 365 foi recomendado nas melhores apostas do dia, porque as outras melhores apostas do dia ficam para noite continental, quinta rodada e penúltima da Libertadores, da Sul-Americana, Mari, 7 da noite, horário de Brasília. Já esperamos todo mundo aqui para Atlético Nacional e Bahia, jogando na Colômbia, em Medellín, no Atanásio Girardot. Jogaço esse grupo F, se anunciando mesmo como grupo da morte. Tem 3 campeões de Libertadores. O único não campeão é o Bahia. E pasmem, o não campeão é o líder e o Bahia defende a liderança. Empatando, ele seguirá em primeiro, pelo menos até amanhã, quando o Inter visita o Nacional no Uruguai, mas uma derrota pode custar muito caro para o Bahia. Se o Bahia perder para o Atlético Nacional garante a liderança nessa rodada, vai para 9 pontos. E vejam só, o Bahia ficará com 7, dependerá de Nacional e Inter que se enfrentarão amanhã, e na última rodada o Bahia pega o Inter em Porto Alegre. Então o Atlético Nacional pode se classificar nesta rodada se vencer hoje e se contar com uma vitória do Inter contra o Atlético Nacional ou pelo menos um empate. Porque o que vai acontecer? Como o Inter e Bahia depois vão se matar, e aí o Inter vai ter ou 8 pontos ganhando ou 6 pontos empatando no Uruguai, o Atlético Nacional vai estar garantido. Então, Bahia vai pegar um time extremamente motivado, um adversário extremamente forte, que já deu um show no Inter na semana passada. É um jogo muito perigoso, 7 da noite, horário de Brasília. Nós estaremos com vocês aqui na Academia das Apostas Brasil. O Atlético Nacional tem invicto a 4 jogos, Mari. Ganhou do Llaneros pelo placar de 2-1 no domingo pelo colombiano. E nessa partida chegou a 35 pontos em 18 jogos, é líder do colombiano, fez o 3-1 no Inter na semana passada e com todos os méritos, né, com todo o merecimento. Então é pressão para esse Bahia do Rogério Ceni, que vem de 2 derrotas. A gente acompanhou aqui, perdeu para o Nacional por 3-1, Nacional do Uruguai, na quarta passada na Fonte Nova, e no sábado tomou 1-0 do Flamengo no Campeonato Brasileiro, ficando com o 8º lugar com 12 pontos no Brasileirão. A última vitória do Bahia, 1-0 contra o Botafogo em 3 de maio, 3 jogos atrás. E tem uma coisa que pode incomodar um pouquinho, que a última vitória fora de casa foi contra o Paysandu, pela Copa do Brasil, 30 de abril, vencendo pelo placar de 1-0. Vamos ver o que acontece nesse duelo, Mari. Atlético Nacional e Bahia estaremos acompanhando com vocês aqui na Academia das Apostas Brasil. Uma boa notícia para o Bahia, Mari. Ospina, veterano goleiro da seleção colombiana, do Napoli, do Arsenal, do Al Nassr, do Cristiano Ronaldo, tá fora por conta de uma virose. O goleiro será Castilho. E atenção, provável time do Atlético Nacional tem Castilho, Andrés Roman, Juan Arias, William Tecílio e Camilo Cândido, Román Campuzano, Matheus Uribe, Edwin Cardona, Marino Inestrosa, que foi da base do Palmeiras, Kevin Liveiros e Billy Arce. É o provável Atlético Nacional. O time vai ser o mesmo, então, com exceção do goleiro Ospina, que é desfalque por virose, assim como Juan Manuel Zapata. Segue lesionado, mas não vem sendo titular. Vários dos principais jogadores do Atlético Nacional foram preservados desse jogo contra o Llaneros. É importante que se diga. O Cardona, por exemplo, não jogou. O Inestrosa também não jogou. São nomes importantes desse ataque que estarão descansados. E o Bahia, Mari,
também popou contra o Flamengo para escalar força máxima com exceção do Gilberto e do Arias, laterais direitos que estão fora por conta de lesão. O Ronaldo e o Ademir também seguem vetados pelo departamento médico. Sem lateral direito, vai jogar o Eric improvisado. Provável Bahia tem Marcos Felipe, Eric, David Duarte, Santiago Mingo, Luciano Juba, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Cauli, Eric Pulga e William José. O Bahia pode se classificar matematicamente nessa rodada? Pode, claro que pode. Mas aí a combinação tem que ser a seguinte, Mari. O Bahia vencer hoje e Inter e Nacional empatarem no Uruguai. Também tem uma outra possibilidade, que seria o Nacional ganhar do Inter amanhã e o Bahia com uma vitória hoje estará classificado. Mas aí, como eu falei, o Bahia não poderá comemorar a classificação. Também tem um outro cenário interessante que é o Bahia ganhando hoje, o Atlético Nacional para em 6 pontos e aí o Inter se classifica, o Inter vence, por exemplo, o Nacional, né? E aí sim encaminha a classificação. Esse cenário é importante. O Bahia ganhando hoje vai estar encaminhando a vaga para as oitavas de final, mas para isso, para poder comemorar, vai ter que vencer. E é um time que perdeu pontos aí nos últimos jogos da Libertadores. Isso incomoda bastante. Vejamos, galera. Vejamos o que acontece 7 da noite, horário de Brasília. Tanásio Girardot e Medellín. Estaremos com vocês aqui na Academia das Apostas Brasil. Fica o convite, hein? Quero saber, Mário, o que tu tem para esse jogo? Jogo que na nossa prévia no nosso site, academiadasapostasbrasil.com, teve como recomendação aí a galera para trabalhar com over 1.5 gols, claro que esperando por uma odd melhor do que se anuncia no pré-live, mas também na direção de gols, nas melhores apostas do dia, tivemos a recomendação para um ambos marcam, a 1,95 na Bet365. E aí, Mari, o que tu tem também para essa partida tão importante? Atlético Nacional e Bahia, valendo a liderança desse grupo da morte, Mari. Bom, aqui eu vou ter que fazer uma coisa que eu não gosto, né? Que é ir contra um brasileiro aí, mas a defesa do Bahia tem sido muito duvidosa, né? Muito pouco confiável e esse time do Atlético Nacional de Medellín aí vem muito bem, obrigado, né? Tá fazendo uma baita campanha, não só aí dentro da Copa Libertadores também, né? Mas no geral aí dentro do seu campeonato também vem de atuações muito consistentes, ofensivamente inclusive, né? A gente acompanhou o jogo deles contra o Inter e, cara, foi um massacre lá, né? O outro jogo contra o Bahia, é verdade, o Bahia conseguiu vencer dentro de casa, mas lá hoje na Colômbia deve ter muita dificuldade aí o time do Bahia. Pode ser um jogo mais under, tá? Se o Bahia conseguir aí a sua proposta de se defender, marcar um gol e jogar por esse gol, né? Ou até jogar por um empate aqui pro Bahia nesse jogo. Pode ser uma opção viável, né? Só que o Bahia pega o Inter, né? Em Porto Alegre na última rodada. Então eu não vejo muito esse cenário, mas lá na reta final, de repente, né? Se o Bahia sair perdendo e conseguir empatar, beleza. Mas não acho que o Bahia venha para jogar por um empate, sim para fazer uma postura reativa e jogar por uma bola, né? Tentar ganhar esse jogo aí num lance único. Mas para mim, muito mais consistente o Atlético Nacional, tá? Então, a minha sugestão aqui é bem simples, é a vitória do Atlético Nacional aí com odds 1,80 e vamos ver, né, dentro do live se vai se tornar um jogo aí interessante para trabalhar com gols ou não. Aí, realmente, para gols, a gente tem que levar pro live e entender, né, como que as equipes vão se postar.
É isso, galera. Bora, Bahia! A vitória vale a classificação. Estaremos acompanhando com vocês aqui na Academia das Apostas Brasil. Mas também às 7 da noite, horário de Brasília, Mari, nós teremos brasileiro na Sul-Americana, o Fluminense recebendo União Espanhola do Chile. E aí a questão é a seguinte: o Fluminense preservou em La Paz de novo na rodada passada, perdeu para o San José por 1-0 e perdeu a liderança para o Once Caldas, que será o seu adversário na última rodada no Rio. Agora, o Fluminense só disputará o primeiro lugar da Sul-Americana, que é muito importante porque economiza 2 jogos e já bota o time nas oitavas de final, enquanto o segundo colocado ele tem que jogar um play-off antes das oitavas da Libertadores e contra time que vem da Libertadores, que fica em terceiro nos grupos. Pode inclusive ser o Inter ou o Bahia, por exemplo, ou o Atlético Nacional, que a gente falava desse grupo. E o Fluminense pega o Lanterninha, União Espanhola do Chile. Os times empataram no Chile em 1-1, quando também o Fluminense preservou, nem o Renato viajou e tudo mais. Mas matematicamente, o União Espanhola ainda tem chance de se classificar. Ele precisa ganhar do Fluminense hoje e depois ganhar do San José no Chile, torcendo para que o Once Caldas vença o Fluminense na última rodada. Agora, se o Fluminense empatar hoje e o Once Caldas ganhar do San José na Colômbia amanhã, acabou a briga pelo primeiro lugar e o Fluminense vai ter que se contentar mesmo com a segunda posição. Jogo vai ser no Maracanã. O time do Fluminense perdeu também para o Atlético Mineiro no domingo por 3-2. Renato deve utilizar os titulares e não mais os reservas, como fez nesses últimos 2 jogos da Sul-Americana. Deve ser a base do time que enfrentou o Atlético Mineiro, mas o Thiago Silva, por exemplo, que voltou de lesão no domingo, deve começar no banco. Os jogadores vetados mesmo pelo departamento médico são Otávio, teve uma lesão no tendão de Aquiles, o Cano, lesão no joelho e o Bernal, lesão na coxa. Provável flu tem Fábio, Samuel Xavier, Ignácio Freitas e Gabriel Fuentes, Martinelli, Nonato, Ganso, Arias, Canóbio e Everaldo. União Espanhola no domingo fez 5-1 no Deportes Concepción da Copa Chile. E com isso foi para 7 pontos em segundo lugar. Foi uma vitória que interrompeu uma sequência péssima que tinha a União Espanhola. Vinha de 3 derrotas, 5 jogos sem vencer, com 4 derrotas e 1 empate. Mas no domingo teve essa goleada para motivar. Vamos ver, lembrando que o empate já elimina matematicamente a União Espanhola. E é por isso que num cenário em que, mesmo que o jogo esteja empatado, não se surpreendam, né? Se o time chileno partir para cima, botar goleiro na área no final do jogo, enfim, porque o empate já elimina a União Espanhola nessa quinta rodada. Mas, Flusão, se quer ser primeiro, só a vitória interessa para não ficar na mão do Once Caldas amanhã na quinta-feira, hein? E às 9h30 da noite, horário de Brasília, Mari, teremos um horário ainda mais movimentado, porque aí nós teremos 2 brasileiros na Libertadores, 2 na Sul-Americana. Começo pela Libertadores, claro que estaremos em live também para as 9h30 da noite no horário de Brasília, então estejam conosco aqui na Academia das Apostas Brasil também para esse horário. Ah, só deixa eu lembrar, né? Fluminense HT, galera. Fluminense com titulares, Fluminense para vencer ao intervalo, odds 1,80 na Bet365 foi recomendação da nossa prévia. E às 9h30 da noite na Libertadores tem drama do Botafogo. Botafogo e Estudiantes. Rio de Janeiro recebendo também mais esse jogo. Vai ter o Flu no Maraca. Vai ter o Botafogo no Newton Santos. Botafogo e Estudiantes estarão se enfrentando pela Copa Libertadores da América. E aí é importante fazermos a colocação sobre como o atual campeão se complicou, Mari. Estivemos na transmissão aí da terça-feira, acompanhando o Fortaleza, o Vasco na Sul-Americana, e no mesmo horário a Universidade de Chile tocou 4-0 no Carabobo. E aí esse grupo A tem Universidade de Chile 10 pontos, Estudiantes 9, Botafogo 6, Carabobo 1. Vamos lá. O Botafogo não tem chance matemática de se classificar hoje,
vai precisar obrigatoriamente passar pela última rodada. E o Botafogo, a única coisa que pode acontecer hoje é, Mari, ser eliminado. Vocês já pensaram o atual campeão da América e do Brasil ser eliminado em casa, perdendo para um argentino na quinta rodada, antes mesmo da última rodada? Se o Botafogo perder, tá fora por quê? Porque aí ele vai ficar com 6 pontos, ele não chegará mais no Estudiantes, que terá 12, e na Universidade de Chile, que é a equipe que visita o Botafogo na última rodada em 27 de maio, Laú tem 10 pontos. Botafogo só chegaria a 9. Se o Botafogo empatar, tem uma situação delicada, Mari. Como o Botafogo tem saldo 1 e a goleada ontem levou Laú para saldo 3, o Botafogo vencendo na última rodada a Universidade de Chile, se empatar hoje, ele terá os mesmos 10 pontos, só que a Universidade de Chile tem saldo 3, Botafogo tem saldo 1. Se o Botafogo ganhar por 1 gol apenas, os dois terão saldo 2, e aí a Universidade de Chile tem mais gols marcados. É uma situação muito incômoda para o time do Botafogo, galera. O número de gols marcados é critério de desempate, então vamos lá. Imaginem um empate hoje. Se é para empatar, é muito importante para o Botafogo empatar com gols. Porque se ele empatar em 0-0 e depois ganhar da Universidade de Chile por 1-0, por exemplo, os dois terão saldo 2, só que aí a Universidade de Chile terá 8 gols feitos e o Botafogo terá 5. E aí a Universidade de Chile se classifica. Se o Botafogo ganhar por 2-1, também vai estar se classificando a Universidade de Chile. Então, se for empatar com gols o Botafogo, caiu minha câmera aqui, eu chutei o fio, já vou colocar de volta, mas estou falando e vocês estão me ouvindo. Se o Botafogo for empatar hoje, que empate com gols, mas é claro que a vitória é essencial, é primordial. Por que a vitória é tão importante para o Botafogo? Porque aí o Botafogo vai para 9 pontos, ainda que provavelmente ele vá precisar vencer a Universidade de Chile e não empatar, ele contará com uma mínima possibilidade do cara bobo, lanterninha, já eliminado, o time da Venezuela, colaborar. O que precisa acontecer para isso, Mari? Tá voltando minha câmera aí para vocês na sequência, galera. O Botafogo ganhando da equipe do Estudiantes, o Estudiantes tem o cara bobo na Argentina na última rodada, lá no dia 27 de maio. Muito improvável que o cara bobo consiga pontuar, né? O cara bobo tem 1 ponto nessa Copa Libertadores que conquistou empatando com a Universidade de Chile em casa. Mas se tiver um mundo aí em que o cara bobo consegue vencer o Estudiantes, tem um mundo também em que o Botafogo pode até se classificar, pelo menos com um empate contra a Universidade de Chile, se ganhar hoje. Mas aí depender muito, né? Depender do imponderável, do sobrenatural de Almeida. Esse é um grande problema. Então, fiquem ligados, é uma partida chave para o Botafogo. Certo se perder, tá eliminado. Perigoso demais, Fogão. Pelo amor de Deus. Quero ver o que acontece dessa partida. Estaremos com vocês aqui na Academia das Apostas Brasil. Zagueiro Barbosa, o meia Savarino, o atacante Matheus Martins, seguem lesionados, vetados pelo departamento médico. O Bastos também teve uma lesão mais grave de joelho. O Mastriani teve lesão na coxa. O David Ricardo deve seguir na zaga. O Cuiabano deve jogar de novo de ponta esquerda. E o provável Botafogo tem John, Vitinho, Jair, David Ricardo e Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Jefinho, Cuiabano, Arthur e Igor Jesus. Para pegar o Estudiantes do técnico Eduardo Domingues, que segue sem o Medina e o Carrijo. O Medina está suspenso, o Carrijo está lesionado, e com isso o provável time do Estudiantes tem Mancilha, Messa, Santiago Nunes, Facundo Rodrigues e Arzamendia, Gabriel Neves, São Paulo, José Sosa, Piovi e Ascacibar, com Palácios e Luciano Jiménez. Vejamos o que acontece
mas é perigo, galera. É drama pro Botafogo, pro Glorioso. Por isso que esse jogo vai ser o nosso foco do horário. Mas é claro que a gente vai estar de olho também, né, Mari, do teu São Paulo. São Paulo e Libertad, quinta rodada do Grupo D. E nesta partida aí, o São Paulo estará definindo o primeiro lugar do grupo. A vitória confirma matematicamente o São Paulo em primeiro, porque o São Paulo tem 10 pontos e o Libertad tem 7. Se rolar empate, São Paulo vai estar encaminhando de qualquer forma o primeiro lugar do grupo, porque depois, na última rodada, tem o Tajeres em casa e o Tajeres poderá estar matematicamente até eliminado se amanhã perder para o Alianza Lima. De qualquer forma, né, a vitória já garante o São Paulo no primeiro lugar no dia de hoje. Time do São Paulo que vem de uma derrota, né, no choque rei para o Palmeiras por 1-0. O Zubeldia não tem o Lucas Moura, trauma no joelho direito, vai passar por exames, mas o Pablo Maia, o Oscar e o Arboleda ficam à disposição. O Wendel, que saiu machucado contra o Palmeiras, não teve lesão constatada, vai para o jogo, então o Lucas Moura se junta à lista de desfalques que tem Luiz Gustavo, Calieri, o Henrique e o Igor Vinícius. Provável São Paulo, Rafael Ferrarese, Alan Franco, Juan e Enzo Dias, Alisson, Marcos Antônio, Matheus Alves, Lucas Ferreira e André Silva. O Libertad, Mari, tem uma race muito engraçada, curiosa, típica. O Libertad não fez gol nos últimos 5 jogos, obviamente não tem como vencer, né, se não faz gol, e não ganhou nos últimos 7, com 3 derrotas e 4 empates. Ainda assim, o Libertad com um empate, ele pode se classificar nessa rodada se o Tajeres ganhar da equipe do Alianza Lima. Caso role um empate entre Tajeres e Alianza Lima, na Argentina na quinta-feira, o Libertad vai decidir contra o Alianza no Paraguai e jogará pelo menos pelo empate. Então essa é uma situação muito importante para o Libertad. Eu diria que o Libertad joga para não ser derrotado, para não ter o risco de negativar o saldo e daqui a pouco a Alianza ganha do Tajeres e o Libertad vai ser obrigado a ganhar em casa. Mas eu acho que o Libertad assina agora um empate no Morumbis. O time do Sérgio Aquino não tem desfalques. O Roque Santa Cruz, veterano, vai pro jogo, galera. Provável Libertad tem Morínigo, Espinosa, Jiménez, Diego Vieira e Ramírez, Campuzano, Melgarejo, Martínez, Sanabria, Ivan Franco e Roque Santa Cruz. É a provável escalação, portanto, da equipe do Libertad para esse jogo, galera. Fica o destaque, o convite. Vamos estar acompanhando, vamos estar conferindo aqui na Academia das Apostas Brasil. E aí, no mesmo horário, tem Sul-Americana como Vitória, jogando algo sim decisivo, 9h30 da noite, contra o Cerro Largo no Uruguai, e o Cruzeiro vexatoriamente, vergonhosamente já eliminado, só cumprindo tabela. Dessas partidas da Sul-Americana, então, galera, se for para se envolver em algo que se envolva, em termos de brasileiros, né, que vocês se envolvam aí com o Vitória, porque, pô, trabalhar com o jogo do Cruzeiro é a mesma coisa que trabalhar com um amistoso, né? Não tem qualquer necessidade, pelo menos pro lado do Cruzeiro, lembrem disso. O Vitória é terceiro do Grupo B da Sul-Americana, com 3 pontos. Se o Vitória perder, tá eliminado. Então fiquem atentos. Se o Cerro Largo sair na frente, pô, esperem entrega total do Vitória, porque o Cerro Largo tem 4 pontos. Desse grupo, a Universidade Católica do Equador já se classificou com 10. O Vitória vai ter que dar a vida. O time vem da vitória contra o Vasco no sábado por 2-1, até com uma boa postura, mesmo com 10 em campo desde o primeiro tempo, conseguiu a vitória e tal. Isso motiva bastante para esse duelo que será disputado no tradicionalíssimo palco do futebol uruguaio, o Estádio Centenário de Montevidéu. O Thiago Carpini já deixou claro, no entanto, que a prioridade do Vitória é o Campeonato Brasileiro e por isso Renato Kaiser, que foi o herói do sábado, nem viajou e o time do Vitória será alternativo. Tem Bavi no domingo, lembrem disso, mas o Mateuzinho vai jogar porque está suspenso, foi expulso, e aí ele joga na Sul-Americana. Pepe e William Oliveira estão lesionados,
Provável vitória tem Lucas Arcanjo, Raul Cáceres, Neres, Edu e Jamerson, Ricardo Hiller, Baralhas, Mateuzinho, Fabre, Gustavo Mosquito e Carlinhos. É o provável vitória para pegar o Cerro Largo. Estejam atentos a esse detalhe aí, mas não é porque vai com um time alternativo também que o Vitória vai aceitar, é uma eliminação facilmente. Inclusive, o ambos marcam com odds 2,10 na Bet365, foi recomendado no nosso site para essa partida do Vitória, tá certo, galera? E aí, sobre o jogo do Cruzeiro, meu alerta aqui mais uma vez, esse jogo até entrou com ambos marcam a 1,70, Cruzeiro e Palestino. Na prévia da academia, a vitória do Cruzeiro a 1,95 na Bet365 foi recomendada. Então, se vocês quiserem seguir, sigam cientes, né, Mari, de que o Cruzeiro está eliminado, vexatoriamente eliminado em 4 rodadas. Tem 1 ponto, mesmo que ele vença os 2 jogos que faltam, ele chega a 7. O Palestino, seu adversário, tem 9 pontos. E o Palestino, por sua vez, ele precisa pontuar para tentar ficar em primeiro na disputa com o Muxuque Runa. Por quê? Porque na última rodada eles vão se enfrentar. E o Palestino vem de uma vitória contra o Unión na Argentina por 2-1. No sábado empatou 2-2 com o Audax Italiano na Copa Chile. Palestino joga em casa como Muxuque Runa. Se ele empatar hoje, ele joga por uma vitória, por 2 gols de vantagem contra o Muxuque Runa para ser primeiro. Se ele ganhar hoje, ele vai precisar de apenas uma vitória qualquer, por qualquer resultado contra o Muxuque Runa na última rodada. Para o Cruzeiro, nada importa esse jogo. Eu falei aqui, né, Mari? O Pedrinho BH deveria ou fechar os portões, por vergonha, ou abrir as portas do estádio de graça, ou brinquei até aqui na live, né? Pagar a torcida para assistir um jogo desses. Aliás, quando o Cruzeiro divulgou o valor dos ingressos, houve grande reclamação dos torcedores dizendo que absurdo cobrar esse valor por um jogo que não vale nada e tal. A expectativa é só de 15 mil torcedores no Mineirão. O Cruzeiro fechou, depois apagou a publicação dos valores dos ingressos e aí reabriu, parou a venda, reabriu com valores ajustados. E o Cruzeiro do Léo Jardim, portanto, vai com uma equipe alternativa, até porque domingo tem clássico com o Atlético Mineiro no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro, onde sim o Cruzeiro tá bem. Com isso, João Marcelo, Matheus Henrique são os únicos que estão fora por lesão, mas outros jogadores serão preservados. O provável Cruzeiro tem Cássio, William, Jonathan Jesus, Gamarra e Cauã Prates, Wallace, Eduardo, Murilo Hickman, Rodriguinho, Lautaro Dias e Bolassi para pegar o Palestino, que é vice-líder do campeonato chileno, mas que tenta, como eu falei, né, uma vitória para jogar por uma outra vitória na última rodada e tentar passar em primeiro. O Palestino não tem desfalques para essa partida. Fica o destaque, galera, para quem quiser trabalhar então com esse jogo, com essa partida, lembrando que no Chile o Palestino ganhou do Cruzeiro por 2-1 em 24 de abril. E é isso, qualquer outro jogo dos times aí, jogos dos times que não tem brasileiro envolvido nas partidas, também tem recomendações no nosso site. Tem uma aposta dupla, inclusive, com esse ambos marcam do Cruzeiro e Palestino, como um over 6,5 escanteios do Vélez, que totaliza odds 2,97. Tá lá nas melhores múltiplas do dia, outro artigo que eu convido vocês para acessarem. Galera do basquete, playoffs da NBA, tem as melhores apostas também lá publicadas em artigo. Confiram o nosso site academiadasapostasbrasil.com. E esperamos vocês, né? Copa Itália, Libertadores, Sul-Americana. Que dia, Mari! Emoção, drama, muitos ingredientes e a Academia das Apostas Brasil contando com vocês. Até lá!